Jovens cristãos e a universidade. Esse é um tema que está rolando nessa última semana, a respeito de uma fala de um pastor a respeito de como os cristãos e como os jovens cristãos estão perdendo a fé devido às ideologias das universidades. Mas essa questão ela é um pouco mais profunda e eu queria trazer algumas reflexões tanto para os jovens cristãos que estão entrando na universidade, como para os pais de jovens que estão entrando nas universidades. A universidade, ela em si não é um cemitério para cristãos, né? De fato, a gente conhece muitas pessoas que entraram na universidade e saíram sem fé. Mas isso é uma questão muito mais profunda do que apenas uma influência interna da universidade. Os jovens aprendem diversas coisas, aprendem matemática, aprendem física, aprendem biologia, aprendem diversas matérias, mas ainda muitos creem que eles são incapazes de aprender teologia ou até consideram que a teologia é algo desnecessário para a vida do cristão. As perguntas que hoje os jovens têm feito não são as mesmas do que 30, 40 anos atrás, né? Então, pais cristãos não estão muitas vezes respondendo às perguntas que os filhos têm feito. As dúvidas muitas vezes elas são suprimidas, são colocadas de lado, falar não, isso é pouca oração, ora aí que passa, mas a questão não funciona dessa forma, né? Hoje temos jovens muito mais informatizados e também com formações muito mais elevadas do que seus pais, né? As respostas que eram dadas no passado já não servem para os dias de hoje, porque cada tempo tem as suas dúvidas, tem a sua maneira de viver, tem as suas informações, então não podemos relegar as respostas de hoje às respostas do passado, né? Elas são insuficientes. E aqui entra o papel da igreja, porque muitas igrejas, eu falo por mim, passei por muitas igrejas em que a intelectualidade, o estudo, a busca pelo conhecimento teológico era completamente invalidado e considerado como desnecessário. Ou alguns até consideravam como algum tipo de importância, mas a igreja não era comprometida com esse estudo. Então a gente não pode colocar na universidade um peso em que a igreja não está realizando o seu papel. Assim como a família também é muito importante nessa formação intelectual dos seus filhos, né? Pais que desconhecem a teologia, desconhecem o conhecimento bíblico, que não têm um apego forte a entender as dúvidas do seu tempo, de entender como a Bíblia responde os nossos dias, eles vão ter dificuldades de direcionar os seus filhos dentro das dificuldades que eles têm. Então a gente ainda vive um contexto como igreja e até dentro das famílias um contexto muito anti-intelectual, né? E esse é o grande risco quanto aos cristãos e à universidade, né? Porque a universidade vai oferecer diversos conteúdos intelectuais, técnicos, ao mesmo tempo que a igreja está relegando, está renegando esse conhecimento intelectual e as famílias não estão respondendo às dúvidas, a igreja não está respondendo às dúvidas dos jovens que estão entrando ou estão na universidade. O Charles Melick, ele escreve assim: devo ser franco com vocês. O maior perigo que ameaça o cristianismo evangélico norte-americano é o perigo do anti-intelectualismo. A mente, em suas dimensões mais amplas e profundas, não está sendo levada suficientemente a sério. A nutrição intelectual não pode acontecer separadamente de uma profunda imersão por vários anos na história do pensamento e do espírito. As pessoas que estão com pressa de sair da universidade, de começar a ganhar dinheiro, ou de servir a igreja, ou de pregar o evangelho, não fazem a menor ideia do imensurável valor de gastar anos prazer conversando com as maiores mentes e espíritos do passado, amadurecendo, aperfeiçoando, ampliando os seus poderes de pensamento. O resultado é que a arena do pensamento criativo está vazia e plenamente entregue ao inimigo. O Malik continua: é necessária outra mentalidade, totalmente diferente, para vencer o grande perigo do anti-intelectualismo. Por exemplo, essa nova mentalidade, no que diz respeito apenas à filosofia, ou mais importante ao campo do pensamento e do intelecto, deve reconhecer o tremendo valor de gastar um ano inteiro não fazendo nada a não ser debruçando intensamente sobre a República de Platão ou os sofistas de Platão,
ou 2 anos sobre a metafísica ou ética de Aristóteles, ou talvez 3 anos sobre a Cidade de Deus de Agostinho. Mas se começarmos um programa de recuperação nesse e em outros campos, precisaremos de um século, pelo menos para ficarmos atualizados com as universidades de Harvard, Tunga ou Sorbonne. Até lá, você pode imaginar onde essas universidades estarão? O Malik, claramente, ele vê uma posição estratégica ocupada pela universidade na construção do pensamento e da cultura ocidental. De fato, a instituição mais importante na construção da sociedade ocidental é a universidade. É a universidade que os nossos futuros líderes políticos, jornalistas, advogados, engenheiros, professores, cientistas, executivos e artistas serão formados. Então, toda uma base intelectual da sociedade está sendo formada por meio das universidades, né? Se nós não estamos preparando bem os nossos jovens em uma cosmovisão cristã, em uma preparação bíblica e teológica, nós não teremos profissionais que enxergam a vida, enxergam o viver e o trabalhar, o produzir conteúdos dentro das suas áreas ligadas ao cristianismo, né? Um cristão fazendo ciência, um cristão fazendo engenharia, um cristão fazendo advocacia, parte de pressupostos diferentes. E se isso não acontecer, nós teremos pessoas que visitam igrejas, participam de igrejas, mas não pensam biblicamente, não pensam de uma maneira que Cristo assim nos revelou. O William Lane Craig, ele escreve algo que é bem interessante, que é assim, ó. É parte da tarefa mais ampla dos estudiosos cristãos ajudar a criar e manter um ambiente cultural no qual o evangelho possa ser ouvido como uma opção intelectual plausível para homens e mulheres pensantes. Então a gente já vê que a universidade já há grandes dificuldades dos cristãos poderem trazer essa questão de do cristianismo ser uma opção, a cosmovisão cristã ser uma opção frente a outras ideologias, frente a outros pensamentos, frente a outras cosmovisões. Então aqui a gente já tem um desafio, mas não é porque é desafiante que nós não devemos continuar lutando em direção àquilo que Cristo nos revelou através da sua palavra, através das Escrituras. William Lane Craig continua. O cristão em geral não percebe que há uma guerra intelectual acontecendo nas universidades, nas revistas especializadas e nas sociedades acadêmicas. O cristianismo tem sido taxado de irracional ou obsoleto, e milhões de estudantes, na nossa futura geração de líderes, têm absorvido esse ponto de vista. Então a gente vê que há uma construção de fato da universidade em ela colocar o cristianismo, relegar o pensamento cristão como sendo um pensamento anti-intelectual, como sendo um suicídio intelectual, e claramente a gente tem pressupostos bíblicos que não nos possibilitam pensar dessa forma, né? O cristianismo tem respostas muito sólidas para diversas questões que são suscitadas na nossa sociedade hoje em dia. O Gresham Machen advertiu que se a igreja perder a batalha intelectual em sua geração, a evangelização se tornar infinitamente mais difícil na geração seguinte. Ele escreve assim, ó: as falsas ideias são o maior obstáculo à recepção do evangelho. Podemos pregar com todo o fervor de um reformador e mesmo assim sermos bem-sucedidos em apenas ganhar algumas poucas pessoas perdidas por aqui e por ali. E isso só tem acontecido porque permitimos que o pensamento coletivo de uma nação ou de um mundo seja controlado por ideias pela força irresistível da lógica que impedem o cristianismo de ser reconhecido como algo mais do que uma mera ilusão inofensiva. Tais circunstâncias, o que Deus deseja de nós é que nós destruamos o obstáculo em sua raiz. Então o Machen aqui ele vai justamente trazer essa ideia de que a nossa abordagem hoje ela é muito incipiente, né? Ela é muito fraca. A gente tem uma presença pública quanto ao cristianismo ainda muito fraca, porque a igreja escolheu por muito tempo se isolar da esfera pública e se colocou em uma posição em que ela foi relegada a um canto, né? Perdemos uma voz que era possível anteriormente, né? A igreja e o cristianismo tinham melhores vozes, tinham vozes mais atuantes na sociedade anteriormente, que agora já não mais acontece
por ter separado uma ideia do espiritual, de que a igreja precisaria se apegar somente ao reino dos céus, e não entendendo que nós vivemos sobre essa terra e temos um papel como embaixadores do reino. O Malik vai colocar uma questão direta ao ponto que nos chama a pensar. Ele escreve assim, ó: quem entre os evangélicos pode se equiparar a grandes estudiosos naturalistas ou ateus em termos de erudição? Quem entre os estudiosos evangélicos é citado como uma fonte normativa pelas grandes autoridades seculares da história, filosofia, psicologia, sociologia ou política? O modo evangélico de pensar tem alguma chance de se tornar dominante nas grandes universidades da Europa e da América, de modo a marcar toda a nossa civilização com espírito e ideias? Por a gente não ter, de fato, grandes nomes, temos até alguns, né? É inegável que nós, dentro da universidade, temos bons nomes, mas é muito pouco a pensar que a igreja cristã no Brasil, e aqui no contexto do MELIC norte-americana, tem uma presença cristã muito pesada, mas nas universidades tem voz nenhuma, né? Tem poucos proponentes que de fato são relevantes nas áreas em que eles desenvolvem, né? E é esse confrontamento que o Malik está falando, né? Quem que dos cristãos fiéis à palavra, dispostos a pensar de maneira bíblica, quem pode ser usado como referência nessas ciências, né? Dentro de uma arquitetura, dentro de uma engenharia, dentro de uma advocacia, do direito, dentro da psicologia, temos esses proponentes? Se temos poucos, né? Então a igreja e a família têm falhado muito nesse aspecto. Temos que pensar também que tanto as igrejas como a própria família possuem dificuldades extremas quanto a essa questão de uma formação intelectual, uma formação acadêmica, né? A igreja brasileira, principalmente, ela é composta muito por leigos, e leigos aqui não é um depreciativo. De fato, há muitos pastores leigos que possuem conhecimentos profundos das escrituras e da teologia, né? A questão nem é tanto ter ou não um seminário, apesar de eu entender que a formação acadêmica ela é vital para um pastor. Aqui temos uma desconsideração, né? Muitas vezes a tarefa do pastor é relegado a um atendimento de gabinete, a um acompanhamento estritamente pastoral, né? A questão de conhecer as escrituras profundamente, de poder comunicar ela ao seu tempo, muitas vezes fica relegado, né? E os pais muitas vezes também estão despreparados biblicamente para ajudar os seus filhos, ajudar os jovens nas suas dúvidas. Então esses são pontos que a gente precisa pensar a respeito. A gente precisa desenvolver, claro que a gente não tem respostas rápidas nesse sentido, mas há um direcionamento que é possível por meio tanto da igreja como da família em estar capacitando melhor os jovens para que quando eles entrem na universidade não sejam massa de manobra, não sejam influenciados por ideologias contrárias ao cristianismo. Pelo contrário, né? Que eles possam testemunhar e de fato defender a fé pela qual eles foram ensinados de maneira sólida. O historiador eclesiástico David Wells chamou a nossa geração tal de pastores de novos incapacitadores, porque abandonaram o papel tradicional do pastor como um proclamador da verdade para a sua congregação e substituíram-no por um novo modelo gerencial que enfatiza as habilidades de liderança, marketing e administração. Como resultado, a igreja tem produzido uma geração de cristãos para os quais a teologia é irrelevante e cujas vidas fora da igreja praticamente não diferem de nada dos ateus. Então aqui a gente tem justamente essa questão que eu estava falando de um pastorado, de uma igreja que está despreparada para o seu tempo, que não consegue responder de forma efetiva aquilo pela qual está inserida, no contexto na qual está inserida, né? Então temos pastores que muitas vezes estão mais preocupados em ser modelos de liderança, ou marketing, ou administração, ou coach, mas temos uma lacuna quanto a um conhecimento bíblico profundo e de um estudo teológico que visa a história da igreja, entender mais profundamente as doutrinas até sistemáticas, né? A questão do pecado, a questão do Espírito Santo, questões
mais técnicas que vão nos levar a ter melhores respostas às perguntas dos nossos dias. E aqui a questão não é do intelectualismo vazio, do racionalismo vazio, né? Quando nós falamos que há uma despreparação quanto a um conhecimento, nós entendemos também que esse conhecimento está completamente aliado a uma espiritualidade viva, eficaz, a um viver cristão, a uma liturgia diária diante de Deus, não só um conhecimento, né? Eu acho que a prática, a experiência, o viver cristão do dia a dia também empurra essa questão nas vidas, né? O conhecimento por si só tem grande valor se ele não está transformando as vidas. Então, o vasto crescimento da mentalidade evangélica deveria estar produzindo melhores frutos. Porque, a pensar que temos todo um contexto cristão brasileiro, a gente não está vendo essa questão refletida na sociedade, nos escritórios, nas empresas, nas profissões, nas universidades, né? Então a gente tem aí, de fato, um problema muito profundo quanto a uma mente cristã, né? Um pensamento cristão. A cultura deveria estar sendo influenciada muito mais profundamente pela quantidade de cristãos que temos na sociedade, né? Mas isso, ao invés de ser uma grande onda, tem sido uma marolinha. William Craig, ele vai escrever uma coisa que é vital nesse entendimento, que é: a fé cristã não é uma fé apática, uma fé de cérebros mortos, mas uma fé viva e inquiridora. Como Anselmo afirmou, a nossa fé é uma fé que busca entendimento. Então entenda aqui também que o papel do leigo, daquele que não tem formação acadêmica teológica, é um papel muito vital. O Craig escreve assim: se os leigos cristãos não se tornarem intelectualmente engajados, então corremos um sério risco de perder nossa juventude. Nós, nos colégios, nas faculdades, adolescentes cristãos estão sendo atacados intelectualmente por todas as formas de filosofias não cristãs, unidas com um relativismo avassalador. Sempre que falo em igrejas ao redor do país, constantemente me encontro com pais cujos filhos perderam sua fé porque não havia ninguém na igreja para responder às suas perguntas. Então a gente vê que, retornando aquilo que já foi falado anteriormente, há uma despreparação tanto da igreja em não conseguir responder as perguntas, como da própria família, como dos próprios pais, né? Entendemos também que a igreja, ela auxilia os pais nesse sentido, né? A igreja, como celeiro de virtudes, como um celeiro de conhecimento teológico e pastoral, a igreja tem esse papel vital em auxiliar os pais. Então, aqui de maneira prática, para a gente fechar essa reflexão, como podemos responder a essas questões como igreja e como família, né? Então eu creio que a igreja ela poderia ser muito mais direcionada e muito mais comprometida e ser incisiva quanto ao ensinamento bíblico, quanto ao ensinamento teológico, tanto para prover jovens mais preparados para a universidade, como pais mais preparados para ensinar os seus filhos, né? Nós teríamos estruturas muito mais sólidas para levar um testemunho verdadeiro de Cristo para dentro das universidades. Não apenas um testemunho de uma evangelização, mas também de cristãos fazendo trabalhos profundos dentro das suas áreas de atuação, sendo referências dentro das suas áreas de atuação. A universidade, ela por muito tempo sofreu e continua sofrendo dessa questão, mas eu creio que nós já conseguimos ver pessoas se levantando, sendo referências nas suas áreas, mas também colocando os seus pressupostos, colocando essa percepção de enxergar a sua área de uma maneira, de um pressuposto bíblico, de uma maneira em que Cristo assim revelou. E esse é o nosso objetivo como cristãos, da gente ter um ambiente como igreja, um ambiente em que as dúvidas podem ser trazidas, em famílias onde as dúvidas podem ser trazidas, onde não haja esse abismo entre os pais e os filhos e não haja esse abismo entre os pastores, os mestres da igreja e a congregação. Não, essa questão de ter um clero separado, ela é completamente infrutífera para a vida cristã.
É isso aí. Até a próxima. Abraço. Se você tiver alguma dúvida, manda nos comentários, a gente vai conversando. Até!